Irmãos, ao ler esse texto no Evangelho de Mateus capítulo 20, nós vemos mais uma vez o nosso Senhor Jesus Cristo usar uma parábola para descrever o reino dos céus. E é interessante poder perceber isso na palavra de Deus, que Jesus Cristo, desde o início do seu ministério, ele usa parábolas para descrever as grandes verdades a respeito do reino dos céus. Ele já começa o seu ministério dizendo que é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele passa ao longo do seu ministério a ensinar aos seus discípulos e à multidão como é o reino dos céus, e ele passa a fazer isso usando parábolas. Ele usou parábolas para ensinar que o reino dos céus está sendo pregado, o evangelho do reino está sendo pregado, e cabe ao homem estar com o coração preparado para receber este evangelho, como uma boa semente, ou tendo o coração como um bom solo, para que possa produzir frutos. Ele então usa também parábolas para mostrar para os seus discípulos e aquela grande multidão que há e sempre haverá no reino dos céus, e para entrar no reino dos céus, um tratamento diferenciado entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. O joio e o trigo serão separados, não seguem o mesmo caminho, não entrarão juntos no reino dos céus. Ele também usou parábolas para nos mostrar e mostrar para os seus discípulos que não devemos subestimar o potencial do reino dos céus, porque como a mostarda e como o fermento, embora pequeno e insignificante, ele se espalha, cresce, se expande, e assim é o reino dos céus. Há muitos crentes que precisavam rever este tipo de conceito, porque acham que o evangelho perdeu o poder e que o reino dos céus parou de crescer. Não parou de crescer. Embora a gente não consiga enxergar, Deus continua agindo, e vidas continuam sendo tocadas e transformadas por Deus. E talvez quando você perceber isso, você vai notar que assim como o bolo que você lançou o fermento, o reino dos céus é ainda maior do que você imagina. Ele então foi usando parábolas para descrever o reino dos céus, inclusive o valor que esse reino tem, como um tesouro escondido, como uma pérola de grande valor. E se você soubesse disso, seria fundamental fazer o que aqueles homens fizeram: deixar tudo pelo reino dos céus. Os discípulos deixaram tudo pelo reino, e é exatamente esse o contexto da parábola da vinha, do proprietário da vinha, daquele homem que procurava por trabalhadores. Esse é o contexto, porque os discípulos estavam preocupados ao dizer: nós deixamos tudo para te seguir. Que vantagem nós temos com isso? Ou que recompensas nos aguardam? E parece que isso é natural do homem, fazer algo sempre pensando nas vantagens que pode obter. Então Jesus olha para os seus discípulos, Mateus 19, do versículo 27 ao 30, e ele diz que Deus nos oferece algo muito melhor do que o mundo, porque a recompensa que Deus nos oferece, elas são cheias de glória, ou a recompensa é cheia de glória, um reino glorioso, uma família gloriosa e uma herança gloriosa, tudo isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus passa a mostrar a glória daquilo que Deus tem para nos oferecer aos seus discípulos, e ao terminar de apresentar estas coisas gloriosas, Jesus Cristo diz: porém, calma, preste atenção, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Porém, tenham calma. Parece que depois de Jesus ter mostrado as coisas gloriosas que Deus oferece para aqueles que entregaram sua vida para Cristo, parece que Jesus decide então puxar os seus discípulos de volta para a terra, como quem está lá pensando em tudo que é glorioso, andando nas nuvens. Jesus disse: mas calma aí, espera, tudo que Deus tem para oferecer é muito bom, mas tenham calma. Há uma coisa a respeito do reino que vocês precisam entender. E é assim que ele começa
o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Calma, tem algo a respeito do reino que vocês precisam entender. As coisas não são tão fáceis como vocês imaginam. Basta aceitar Cristo e acha que você já vai receber tudo de bom e com calma. A recompensa de Deus vem, mas tenha calma. Você precisa entender que o reino dos céus é como um dono de casa, ou um dono de muitas posses, ou como um patrão que saiu para procurar trabalhadores. Procurar trabalhadores para a sua seara, porque o reino dos céus, versículo 1 de Mateus 20, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Por que vocês acham que ele estava procurando trabalhadores? Por quê? Porque o campo já estava pronto. O campo já estava preparado. E aqui Jesus estava mostrando para os seus discípulos que havia uma necessidade. O campo estava pronto, mas faltava trabalhadores. E o Senhor então da seara sai para convidar trabalhadores para a sua vinha. Ele então saiu de madrugada, e ele não saiu apenas naquele horário de madrugada. Ele encontrou os primeiros homens por volta da hora 9, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo, à terceira hora, por favor irmãos, não confundam os horários. A terceira hora para os judeus não era às 3 da tarde, nem às 3 da manhã, era às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã ele saiu para procurar mais trabalhadores. E ele viu na praça, porque ele já havia saído às 6 horas da manhã, e encontrou uns e marcou com eles, ou combinou com eles, 1 denário e os mandou para o campo. Às 9 horas ele saiu de novo, e viu na praça que outros estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6, ao meio-dia, encontrou outros, ao meio-dia e às 3 da tarde. E é importante eu frisar isso, porque precisamos lembrar que a hora e o dia do judeu, a marcação do tempo é diferente da nossa. O dia para o judeu já começa às 6 da tarde, para nós 6 horas, para eles a 0 hora de um novo dia. Então por isso essa diferença. Então saindo a hora 9, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1 às 5 horas da tarde, encontrou alguns homens que ainda estavam desocupados e também os chamou. E o que nós percebemos aqui é que havia uma necessidade, porque o campo estava pronto, mas a necessidade era de pessoas dispostas para trabalhar, prontas para servir. E é por isso que o trabalhador sai em busca dessas pessoas, para convidá-las para o trabalho. Pensar nas recompensas, meus queridos, é muito bom. É bom pensar no reino glorioso de Deus, é bom pensar na família gloriosa que Deus nos deu, é bom pensar na herança gloriosa que nos aguarda lá nos céus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas olhando para esse texto, nós percebemos que também é importante enxergarmos que há uma necessidade, e que Deus está nos chamando para suprir essa necessidade. Deus está convidando os seus servos para servir. Era o que Jesus estava mostrando para os seus discípulos. Sim, há uma recompensa, mas para receber a recompensa é preciso trabalhar. Mateus capítulo 9,
versículos 36 a 38. Jesus percebeu aquilo que os seus discípulos não foram capazes de perceber e que nós muitas vezes também não enxergamos. Vendo ele, Jesus Cristo, as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A mesma realidade que nós vivenciamos nos dias de hoje. Estamos cercados por uma grande multidão que está perdida, sem esperança, aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus se dirigiu para os seus discípulos, o que nos mostra que o convite aqui de Mateus 20 foi feito para os discípulos, não para o descrente. É verdade, meus queridos, Deus chama os descrentes para o arrependimento. Jesus começou o seu ministério chamando a multidão, ou as multidões, para o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas aqui no capítulo 20, ele está chamando os seus discípulos para servir. Versículo 37 de Mateus 9. E então se dirigiu para os seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A parábola que Jesus está destacando em Mateus 20 mostra exatamente isso. O dono da seara saiu para chamar trabalhadores para a sua seara. Chamou uns, mas a seara era grande. Então ele foi e chamou outros, e chamou ainda outros. E mesmo quando viu que se aproximava o fim da seara, o fim do dia de trabalho, ele ainda chamou outros. Cristo está voltando, mas ainda não chegou. Ele ainda não voltou. Ainda há uma necessidade, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Mas Romanos nos diz: como invocarão aqueles que não conhecem? De quem não conhece, nunca ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? O campo está pronto, as almas estão sedentas, e o que está faltando? Trabalhadores. E esta parábola do Evangelho de Mateus 20 nos faz lembrar que Deus continua procurando pessoas que tenham disposição para servir, pessoas que tenham disposição para atender ao seu chamado. O campo está pronto, vem trabalhar. Você quer receber a recompensa? Então, vem trabalhar. Há um convite aqui nítido nesse texto, e este convite parte do Senhor da seara. E se nós percebemos aqui que é semelhante ao reino dos céus, então podemos dizer que é o próprio Deus convidando os seus servos para trabalhar. E com isso ele estava mostrando para os seus discípulos que eles precisavam parar de ter pensamentos egoístas, de apenas se preocupar com aquilo que eles podem obter, e precisavam então começar a trabalhar. Isso faz lembrar o que aconteceu depois que Jesus morreu. Ele ressuscitou, apareceu para os seus discípulos, e mesmo depois de ter aparecido para os seus discípulos, onde estavam os discípulos? Num barco, pescando. E aí Jesus olha, pergunta para eles se tinham pescado algo, manda lançar rede. Quando percebem que é Jesus Cristo, Pedro pula na água, vem ao seu encontro, lá está os peixes tudo preparado.
E aí Jesus tem aquela conversa com Pedro: Pedro, você me ama? Talvez seria bom se nós percebêssemos que essa é a pergunta que Deus está fazendo para nós hoje. Você me ama? Então o que você está fazendo aí pescando? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Não, Pedro, eu perguntei: você me ama? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você gosta mesmo de mim? Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, Pedro, vai, apacenta as minhas ovelhas. É o que Cristo estava falando para os seus discípulos, e é exatamente a mensagem de Deus para as nossas vidas hoje. Como o Senhor da Seara, Ele continua chamando, convidando os crentes para servir, para trabalhar na Seara. O campo está pronto, as almas estão sedentas, o que falta? Trabalhadores. E nessa hora Deus está perguntando para você: você me ama? Me ama de verdade? E o que você está fazendo aí? Vai. Porque essa parábola foi usada por Cristo não apenas para mostrar para os seus discípulos que um convite estava sendo feito para todos. E diga-se de passagem, era bom mesmo os discípulos perceberem que não era exclusivamente para eles, não era exclusivo, eles não eram exclusivos. A recompensa de Deus e o convite de Deus não era exclusividade dos seus discípulos, é para todos os servos. Deus está convidando todos os seus servos para trabalhar, a mim e a você. Mas Jesus usou essa parábola também não apenas para mostrar que havia um convite sendo feito por Deus para que todos os servos viessem a trabalhar, mas Ele usou essa parábola para mostrar também que há uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Uma grande oportunidade, e nós não podemos desperdiçar, perder tempo, ou melhor, nós não podemos continuar perdendo tempo, esperando talvez um momento mágico, esperando talvez uma oportunidade melhor. A hora é agora. Deus está chamando você para trabalhar agora. Ele saiu logo de madrugada, encontrou os homens e os chamou para trabalhar. Vão para o campo. Ele saiu na 3ª hora, 9 horas da manhã, encontrou alguns homens sentados lá na praça, estavam desocupados. Não quer dizer, meus queridos, que aqueles homens estavam desocupados porque eles eram preguiçosos. Não é isso. E a parábola não deixa margem para isso. Eles encontrou sem fazer nada porque não encontraram nenhuma oportunidade para, ou talvez não buscaram uma oportunidade para servir. O campo estava lá diante deles, pronto, mas estavam lá esperando alguma coisa, sentados na praça e esperando alguma coisa acontecer. E digo, não eram preguiçosos, porque ele diz: vão para o campo trabalhar, e eles foram. Até aqueles que Jesus encontrou, ou melhor, que o Senhor ali daquela terra, o dono da seara encontrou por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, que estavam ainda desocupados. Ele diz: por que passaram esse tempo todo aqui? Versículo 7, qual foi a resposta? Porque ninguém nos contratou. Não, nós estamos aqui porque estamos esperando alguém nos chamar. E nós sabemos, Deus está chamando. Está chamando a mim e a você para servir. Deus está nos mostrando que o campo está pronto. E a oportunidade para servir é agora. Não é amanhã.
Não é quando eu tiver mais tempo, porque já vi muita gente dizer assim: quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver talvez aposentado. E o engraçado é que depois que aposenta, aí que não tem tempo para nada, né? Ah não, ando tão cansado, pastor, se eu soubesse, eu já trabalhei tanto na minha vida, e não percebe que agora está livre para servir a Deus, e não aproveita a oportunidade. Nós desperdiçamos as oportunidades que Deus nos dá. Deveríamos ter a prontidão daqueles homens. O que estão fazendo aí? Estão livres? Então vão trabalhar. Porque, como eu disse, o campo está pronto. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 a 38. Jesus estava ali aproveitando a oportunidade. Ele chegou ali perto da cidade de Samaria, sentou na boca de um poço e viu quando se aproximou uma mulher e não perdeu tempo. O que ele fez? Ele evangelizou aquela mulher. Os discípulos foram até a cidade, voltaram e nem perceberam o que tinha acontecido. Estavam preocupados demais com as coisas daqui. Senhor, trouxemos alguma coisa para o Senhor comer. Foram lá na cidade comprar algo para comer, e estavam preocupados com a fome que estavam sentindo, e deixaram as oportunidades escapar. E Jesus disse: eu já estou satisfeito. Jesus rejeitou a comida. Mestre, come. Não, eu tenho uma comida para comer e vós não conheceis. E eles ficaram se perguntando: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e de sátis se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado que diz: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Notaram a semelhança? Uns começaram a trabalhar logo cedo e outros depois, mas todos receberam a mesma oportunidade para servir, para estar envolvido na obra de Deus, trabalhando, ganhando almas para Cristo. E é exatamente o que Deus espera dos seus discípulos, e o que Ele espera de mim e de você. Precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração que Deus chamou a todos nós para fazermos parte dessa seara, trabalharmos na sua seara, que é o mundo. Ele nos chamou e nos mostrou que o campo já está pronto, a oportunidade para ceifar, para acolher as almas, para ganhar almas para Cristo é agora. Porque quem ganha alma, bem diz a palavra de Deus em Provérbios, quem ganha alma é sábio. Mas quem desperdiça a oportunidade de ganhar uma alma, deixa de ser sábio. Que em outras palavras significa, acaba sendo um grande tolo. Como é que você espera receber algo de Deus se você está desperdiçando a sua vida? Quando a palavra de Deus enfatiza o tempo todo que, sabendo que a vinda de Cristo se aproxima, deveríamos estar remindo o tempo, cuidando, agindo de forma cuidadosa para aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Deveríamos ter a consciência de Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 5,
talvez tentando motivar os cristãos ali de Corinto, mostrando para eles que Deus lhes deu uma grande oportunidade para servir, e eles não podem continuar desperdiçando essa oportunidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhar de tal maneira que nos leva a agir, fazer alguma coisa. Não podemos ficar parados diante do amor que Ele teve para conosco. Julgando nós disto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério. Qual o ministério? Da reconciliação. Meus queridos, não fique esperando alguém dizer para você o que você precisa fazer. Deus já te deu essa tarefa. Deus nos salvou, e as obras que praticamos não é para alcançar o reino dos céus, é para mostrar o quanto amamos a Deus, porque pela graça de Deus fomos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, mas somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E esse é o tipo de obra que glorifica a Deus, que possamos ser usados nesse ministério da reconciliação, a saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse é o ministério que Deus me deu, e é isso que eu estou praticando aqui. Está na hora de vocês se reconciliarem com Deus. Pare de perder tempo. Pare de desperdiçar a sua vida achando que no final você vai receber um grande galardão do Senhor. Porque aqueles homens, se não tivessem se levantado e não tivessem começado a trabalhar, o que eles receberiam? Nada. E é exatamente o que a parábola nos mostra, que assim como há um convite, assim como há uma oportunidade, há também uma garantia. Versículos de 8 a 16. E a garantia é que todos serão recompensados. Se trabalharam, serão recompensados. Mas se não trabalharem, não receberão recompensa. Mateus 20, versículo 8 diz assim: ao cair da tarde, disse o Senhor Davi ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegar nos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça, não combinaste comigo um denário? Então toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Ele trabalhou como você trabalhou, e se você merece, ele merece também. E com isso ele deixa claro, meus queridos, é importante enfatizar aqui que ele não está falando que lá nos céus não haverá distinção. Haverá.
e que fique isso bem claro: haverá aqueles que entrarão nos céus, cujo montão de coisas que acharam que fizeram para Deus, não vão passar de palha, madeira e feno, e quando for passado pelo escrutínio do julgamento do Senhor, o fogo celestial, serão consumidos, só vai sobrar pó, e essa será a recompensa. Porque tem muito crente que se acomoda, achando que tem 50 anos de crente, e acha que é mais do que os outros, quando durante os 50 anos de crente, o que fez para Deus? Nada. Assim era o povo judeu, achava que sem fazer nada, já era eleito, escolhido mesmo, salvo. E assim esse mesmo pensamento está entrando nas igrejas, né? Você já é um eleito, salvo, está garantido, e acham que as vantagens de Deus serão igualitárias para todos. Não, essa parábola não mostra isso, mostra que será garantido, todos que trabalharam receberão a sua recompensa, mas só aqueles que trabalharam. Quem não trabalhou aqui não recebeu nada. Deus é bom e gracioso, mas Ele também é justo. Não importa quanto tempo você é crente, não importa quanto tempo você está servindo a Deus ou seguindo a Cristo, Deus vai colocar numa balança e considerar tudo aquilo que você fez, para lhe dar de forma justa aquilo que você de fato merece. Não foi à toa que Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus. Não é à toa que aqui na parábola, no verso 4, o proprietário daquele campo da vinha disse: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. Eu vos darei aquilo que for justo, porque nós bem sabemos o que ensina a sua palavra. O trabalhador, Lucas 10, versículo 7, 1 Timóteo 5,18, digno é o trabalhador do seu salário. Se trabalhou, tem direito. Se não trabalhou, que direito tem? Nenhum. Segundo aos Coríntios, que fique claro, há uma garantia: se você trabalhou, Deus trará a sua recompensa. Deus dará aquilo que você merece por tudo aquilo que você fez. Que fique isso claro. É isso que essa parábola mostra. Assim como enfatiza 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós, sem exceção, e aqui ele está falando para crentes e não descrentes, compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui o tribunal, meus queridos, a palavra tribunal não é um tribunal de julgamento, onde Jesus está sentado como juiz. Aqui é um tribunal de recompensa. Como imagina aí uma tribuna. Tribuna é aquele palanque feito em grandes competições, chamado por nós de pódio. E no pódio nós temos lugares distintos. Um lugar para, primeiro lugar, que fica onde? O lugar mais alto. Uma intermediária para o segundo lugar, e uma inferior para o terceiro lugar. E é esse tipo de coisa que é enfatizado aqui. Importa que todos nós compareçamos perante esse palanque, tribunal de Jesus Cristo, e cada um receba segundo aquilo que fez. Uns receberão medalha. Esse é o pensamento, não está escrito aqui, tá? Por favor, não distorçam a palavra de Deus e digam que o pastor disse uma coisa dessa, que na Bíblia estava escrito isso. Não, é o pensamento aqui é este: uns receberão medalha de ouro, outros receberão medalha de prata, e outros medalha de bronze, e haverão aqueles que não vão receber nada.
Por isso Paulo disse tantas vezes para os cristãos: irmãos, se temos essa esperança, então corramos para alcançar o prêmio. Corramos, porque quem fica parado não chega em lugar nenhum. Então corramos. E é exatamente o que Deus espera de nós. Ele está nos encorajando, dizendo que há uma garantia: se você trabalhar, você vai receber a recompensa. E aquele texto que eu mencionei sobre algumas pessoas que acham que pelo tempo que viveu como crente vai receber uma grande recompensa, vai ter uma surpresa, e está lá em 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 5. Paulo estava ali lidando com aquela situação desconfortável de haver dentro da igreja divisão. Uns gostavam mais de uns do que gostavam de outros. Uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros preferiam Cefas. E aí Paulo começa a mostrar a incoerência da atitude daqueles cristãos e o que eles deviam estar preocupados em fazer. Parar de perder tempo com picuinha para começar a servir a Deus. E olha o que ele diz, a partir do versículo 5. Irmãos, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse sim é quem importa. Ora, o que planta e o que rega são um só, são servos apenas, e cada um receberá o seu galadão. Está garantido, vão receber o galadão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, trabalhadores na sua seara. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós, que foram alcançados pela graça do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, preste bem atenção. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia o demonstrará. Que dia? Quando estivermos na presença de Cristo. Esse será o dia, no tribunal de Cristo, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se o que você fez tem de fato valor para Deus, fica tranquilo, a recompensa virá, porque vai permanecer. Se tem valor ouro, prata, pedras preciosas, pode pôr no fogo, que no final vai estar lá. Vou repetir de novo o verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Qual é o dano? Qual é o prejuízo? Não vai ter tudo aquilo que ele achou que merecia. E aí não adianta fazer o que aqueles homens fizeram, não adianta reclamar. Deus é justo, não adianta reclamar, cada um vai receber aquilo que merece. Eles acertaram no começo que queriam receber um denário, então é um denário, não adianta reclamar, é um dia de trabalho, é o justo, e Deus é justo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. O que nos mostra que embora um crente possa entrar nos céus e ter a surpresa de não ter nada de recompensa, mesmo assim ele vai ser salvo. Como diria um dos nossos professores, vai chegar no céu fedendo a fumaça, mas ainda vai ser salvo.
E isso pela graça de Deus. Se eu quiser dar, disse Deus, o que te importa? Se mesmo sem merecer, ou mesmo sem ter uma recompensa, vai ser salvo, o que importa? Deus, Ele é bom, Ele é justo. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque há muitos primeiros que estão acomodados, e há muitos últimos que chegam e trabalham para servir a Deus de todo o coração. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é: em que situação você se encontra diante de Deus? Porque Deus, sendo justo, nós vemos aqui nesse texto, Ele estende o seu convite para todos. Nenhum crente foi deixado de fora, todos estão sendo convidados para trabalhar na obra de Deus. Cada um numa área. Talvez, quem sabe, Deus está chamando você para ser pastor, não sei. Louvado seja Deus, quem sabe seja. Ou um grande evangelista, só Deus sabe. Mas se Deus está te chamando, faça como eles, atenda o chamado de Deus. É fato, Deus chama alguns para situações em especial, mas o convite de Deus para trabalhar na sua obra é para todos. Então você não tem desculpa de dizer: Deus não me chamou. Chamou. Ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para servir a Deus. Ele chamou você. Então Deus, sendo justo, estende o seu convite para todos. Ele está dando uma oportunidade para todos, para mim e para você. E a oportunidade se chama agora, o hoje. O campo está pronto. Vai trabalhar quem quer. Agora, quem não quiser trabalhar, depois não reclama. Essa é a verdade do texto. Porque Deus, sendo justo, não apenas convida a todos, dá oportunidade igual para todos, mas Ele garante uma recompensa para todos. Então agora você sabe que Deus espera ver você trabalhando na sua obra. Mas se você não trabalhar, sem trabalhar, não haverá recompensa. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e enquanto há tempo, possamos dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir. Que seja feito da minha vida a tua vontade. Que Deus nos abençoe.